Salmo 51, que nós já lemos no começo do nosso culto, e esse salmo será nosso motivo de reflexão e de desafio. E eu quero ler com você o versículo 12. Salmo 51, verso 12. Vamos ler juntos e aí sim vamos caminhar em reflexão da palavra do Senhor Deus e que o Espírito Santo fale com você nesta manhã, ou conosco nesta manhã. Vamos ler juntos? Salmo 51, 12 diz assim: Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. O que Jesus Cristo, o que Deus está falando para nós através do salmista? O que o salmista está nos desafiando a experimentar com Deus? Transformação. O Michel e a Jéssica não vão lembrar disso. A Ceira só um pouquinho. Agora acho que os demais vão lembrar. Da época em que nós usávamos muito o correio para mandar mensagens. A época que nós usávamos das cartas. A Jéssica é muito novinha para lembrar disso. A época que a gente sentava, escrevíamos cartas, colocávamos nos envelopes e colocávamos o endereço da pessoa, né? O CEP e enviávamos. Mas quantas cartas não chegaram ao seu destino? Quem sabe até você tem experiência de ter mandado uma carta para alguém e essa pessoa nunca recebeu. Ou alguém disse, olha, eu mandei uma carta para você. Fala, mas eu não recebi. O que aconteceu? Endereço errado. Ou CEP errado. Endereço errado e CEP errado faziam aquela carta, por mais bonita, por mais longa ou curta que fosse, não chegar ao seu destino. Você já enviou alguma carta que não chegou ao seu destino? E aí? O que você fez? O que nós fazemos? Ou fizemos, né? É passado. Então, com certeza você já ouviu muitos testemunhos de pessoas que falam com muito entusiasmo, com muita alegria, a restauração, a transformação das suas vidas pelo poder de Deus. Com certeza você já ouviu muitas pessoas dizendo, olha, eu fui transformada por Deus de maneira miraculosa. A minha vida estava em frangalhos e Deus a recosturou de maneira maravilhosa. Minha vida estava cheia de problemas naquela data, mas Deus me deu a solução para cada um deles. Minha família estava destruída, ou meu casamento, ou os meus filhos, mas Deus de maneira poderosa, Deus restaurou a minha família. Um amigo, um parente, estava dependente de drogas de maneira horrível, mas Deus foi lá onde essa pessoa querida estava se destruindo e tirou aquela vida de lá e hoje ela está curada, recuperada. E quando eu falo drogas, eu falo tanto as drogas aceitáveis socialmente, cigarro, bebidas alcoólicas, que são drogas, até as piores, que destroem mais rapidamente. Algumas destroem lentamente, cigarro, bebidas alcoólicas. As outras destroem mais rapidamente, mas são drogas e destroem. Mas Deus foi lá e curou e libertou pessoas que estavam amarradas por Satanás. Não é Satanás que está amarrado, elas estavam amarradas pelo inimigo. Mas Deus foi lá e desamarrou, libertou essas vidas. E tantos outros testemunhos. Desempregadas, endividadas, pessoas vivendo na escravidão do pecado, de um pecado, ou o pecado da pornografia, ou o pecado de um ciúme doentio, ou pecados que eram destrutivos. E Deus transformou as suas vidas. E aí, Deus começou a trabalhar nessas vidas, num processo de restauração, e elas testemunham isso. Foi impressionante, porque Deus operou, e elas dão um testemunho real disso. Só que nem todas, parece, continuam um processo de transformação. Parece que algumas pessoas acham que eu fui liberto do álcool,
eu posso beber um pouquinho. Eu fui liberto da droga, eu posso usar um pouquinho. Parece que o ser humano, algumas dessas pessoas, não entenderam que uma vez liberto da prisão, fica longe dela, não volta para ela. E pessoas que não reconhecem que elas precisam continuar nesse processo de transformação. A ciência hoje diz, uma pessoa, ela não se torna um alcoólatra, ela é alcoólatra. Mas faz 500 anos que eu não bebo, você é alcoólatra. Se você voltar a beber, volta tudo a sua doença. Pessoas, então, algumas em pouco tempo ou algum tempo depois, começam a voltar. Aquela nova vida que elas ganharam, aquele novo ânimo que elas receberam, aquela reorganização que elas tiveram, reestruturação de suas vidas que elas tiveram, e aquele testemunho de restauração, fica no passado, e elas começam a fazer do passado, novamente, o seu presente. Elas tiveram uma experiência poderosa com Deus. Elas foram tocadas por Deus. Mas o problema não é ser tocado por Deus no passado. A pergunta é, Deus continua me tocando hoje? Deus continua me transformando hoje? Deus continua me conduzindo, me reanimando, trabalhando essa nova vida em mim hoje? Um homem que ainda é considerado um dos maiores reis na história, Davi. O judeu vislumbra Davi como o maior e melhor rei de Israel. Nem Salomão, com toda a riqueza e sabedoria dele, se compara a Davi. Tanto que Davi é o protótipo do rei cuja descendência deve reinar. Davi também é um grande salmista que transformou em música, em poesia, tristezas e alegrias da vida, tanto a vida social quanto a vida espiritual. Davi foi autor de 73 salmos. 73. Quantos salmos temos na Bíblia? No livro de Salmos, 150. 73 saíram do coração dele, inspirados por Deus. Davi foi reconhecido como homem de acordo com, segundo o coração de Deus. Mas quando você estuda, você vê a história de Davi, você vê em Davi uma pessoa que passou uma fase na sua vida que ele precisou desesperadamente da ajuda, da misericórdia, do perdão, da salvação, da restauração, de uma transformação de Deus. E ele encontrou isso em Deus, porque ele buscou em Deus. É por isso que eu estou aqui convidando você nessa reflexão. Uma vida restaurada, uma vida transformada por Deus. E a partir de Davi, desse salmo que nós lemos, eu quero caminhar com você nessa realidade. Uma vida restaurada. Mas eu quero chegar naquilo que nós falamos no começo do nosso culto. Transformados para transformar. Restaurados para restaurar. Salmo 51, verso 1 a 4. Acompanhe aí as palavras de Davi e perceba como ele se joga, como ele se entrega, como ele se derrama diante de Deus desesperadamente. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Deus, o Senhor tem que ser bonzinho comigo, o Senhor tem que ter misericórdia, porque eu sou um transgressor. Eu estou errado. E no meu erro, eu não estou pedindo que o Senhor seja justo, não. Porque se o Senhor for justo, eu serei destruído. Então, tem benignidade de mim, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E aí ele começa a dizer aonde ele quer que essa benignidade, misericórdia e compaixão de Deus haja. Senhor, lava-me. Eu estou sujo. Lava-me completamente porque eu estou todo sujo. Apaga a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que problemas eu tenho. Eu sei das minhas fraquezas, das minhas mazelas. Eu sei dos meus jeitinhos
para arrumar as coisas. Opa! Enquanto eu falo isso, você tem que fazer uma ligação. Esse salmo está diretamente ligado, sabe a que fase da vida de Davi? A fase em que ele é rei, admirado por todos, e a fase em que ele, admirado por todos, está no trono, adultera e comete um assassinato. E ele diz, eu conheço. Os outros podem não conhecer, mas eu conheço minhas transgressões, eu conheço os meus pecados, está aqui na minha frente. Eu pequei. E no ato de eu pecar, não foi contra aquele homem que eu mandei matar, aquela mulher que eu usei o meu poder de rei para seduzir. Primeiramente eu pequei contra ti. Eu saí da tua vontade, eu saí do teu caminho. De maneira que serás justo no teu falar e no teu julgar. Como sabemos a história de Davi, ele, lembrando novamente, ele adulterou, depois ele planejou e deu ordens para executar em um assassinato cruel, covarde, um dos seus melhores soldados. Um soldado que era digno de honra, era digno de confiança. Se você quiser lembrar essa história, leia depois 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 a 15. Um homem que amava o rei, honrava a sua situação de soldado, tanto que até embriagado, porque ele foi embriagado por Davi, ele se recusou a ter um tempo de alegria, tendo em vista que os seus amigos, seus colegas, seus companheiros estavam onde? Em batalha. Eu não posso ter um momento de deleite, sendo que os meus companheiros estão lutando. Eu não me permito isso. Olha que honra, que dignidade. E Davi levantou a mão contra esse homem. Mas, como a Bíblia diz, não existe pecado escondido, não existe pecado que não seja revelado, não existe necessidade de transformação, que Deus não jogue luz e não mostre, olha, você precisa ser transformado aqui, você precisa ser transformada aqui, vamos lá, acorda. Todo o pecado é revelado. E aí então Deus coloca o profeta Natan diante de Davi, que lhe conta uma história, e na história Davi não percebe que está falando dele, e ele na história se revolta, como querendo tirar o cisco do olho do outro, sendo que ele estava com uma trave, uma tora, uma grande árvore no dele, e no final da história ele compreende, você está falando de mim, né? Natan fala, é de você que eu estou falando. Deus fala o que você fez isso. 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 a 7, se depois você quiser ver essa história. 2 Samuel 12, de 1 a 7. Quando Natan declara o pecado de Davi, pronto. Todo Israel agora conhece o pecado e a imoralidade que Davi estava tentando esconder. Todo Israel agora conhece. Davi, o que ele faz? Ele cai em si. Talvez por isso que Davi seja reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele faz tudo certinho, ele é perfeito. Mas porque ele é um homem que faz aquilo que agrada o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus? Perdoar, transformar. E ele se joga para Deus, falando, Deus, eu preciso ser transformado, eu preciso ser renovado, eu preciso que o Senhor faça isso. Segundo o seu coração. Davi buscou e Davi alcançou a sua restauração em Deus. Através do arrependimento genuíno que ele tinha no seu coração. Porque é isso que agrada a Deus. Coração contrito, coração arrependido. Deus não despreza. E Davi, confessando o seu pecado, ele abandona o seu pecado. A palavra de Deus nos ensina o caminho da restauração. O caminho da restauração é um caminho iluminado pela palavra que orienta o nosso coração. Por exemplo, Provérbios, capítulo 28, verso 13. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Olha o caminho da transformação. Provérbios 28, 13. 1 João capítulo 1, verso 8 a 10. Caminho de restauração que Davi o trilhou.
1 João 1, 8 a 10. Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se, é interessante essa pequena palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas sem arrependimento e sem confissão, Ele continua sendo fiel e justo, mas não para nos perdoar, mas para exercer sua justiça. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, estamos chamando Deus de mentiroso, porque Ele fala que nós somos pecadores. Na sua palavra, Ele fala de tal forma para abrir nosso coração, nosso interior escancarar. Nós somos pessoas que precisam de transformação, de restauração. Somos sim pecadores. E se falarmos que não, estamos dizendo que a palavra dele é mentirosa, que ele é mentiroso. Então a sua palavra não está em nós. E se a sua palavra não está em nós, que poder pode nos transformar? Neste mundo? Nenhum. Pode camuflar. Pode colocar em nós máscaras. Pode nos fazer sermos pessoas fingidas, religiosas ou em qualquer outra área. Mas não teremos verdadeira transformação e nem renovação. Davi trilhou o caminho da sua renovação. Ele buscou em Deus. A palavra de Deus operou nele. Davi teve sim a sua vida restaurada, mas a partir da onde precisava. Davi não se tornou adúltero naquele momento, assassino naquele momento. Ele era adúltero, era assassino já no seu coração. Os nossos pecados que nos trazem as tentações, eles estão aqui dentro. E só existe uma força capaz de nos fazer não vivê-los em prática contínua. É o poder do Espírito Santo. Por isso que Davi foi restaurado a partir do seu coração, do seu interior. Verso 10 e verso 12 do Salmo 51. Deus, cria em mim um coração puro, porque o meu coração não é puro. Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável, que não se abala diante dessa natureza pecaminosa que eu tenho. Deus, por misericórdia, não me lance fora, não me repulses da tua presença. Se o Senhor me expulsar da tua presença, eu estou perdido. Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. Olha, se Deus retirar o Santo Espírito de Davi, Davi está perdido mesmo. Ou seja, se não for a operação de Deus, do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, para renovar Davi, para criar em Davi um coração puro e renovar dele um espírito inabalável, não tem como. Por isso que no verso 12, ele declara: somente o Senhor pode me restituir a alegria da tua salvação. Quantas vezes Deus salvou Davi? Muitas. Você se lembra da primeira vez que Deus salvou Davi? Eu vou te lembrar, pelo menos na história que eu conheço. Um dia que ele estava pastoreando as ovelhas e apareceu uma ursa. Um outro dia que ele estava pastoreando as ovelhas, apareceu um outro animal, querendo arrebatar as ovelhas e mais forte do que ele. Coisa que marcou tanto o coração dele, que quando ele foi enfrentar o Golias, ele lembrou: olha, Deus me deu livramento lá atrás. Deus me salvou lá atrás. Por isso que agora eu confio nesse Deus que ainda me salva. Ele tem poder para salvar. Então restitui, meu Deus, essa alegria de ver o Senhor me salvando, me transformando, me renovando. E me sustenta com um espírito voluntário. Voluntário a quem? A Deus. Para fazer a vontade de quem? De Deus. É o Senhor quem opera a salvação e quem me sustenta. Talvez você possa até lembrar de uma doutrina chamada perseverança dos santos. Eu, no meu próprio esforço, sozinho, eu não consigo servir a Cristo, seguir a Cristo com dignidade. Eu vou
Eu sou capaz de abandonar Cristo, se Deus não me fizer perseverante em Cristo Jesus. Quando Davi tomou essa consciência dos seus pecados, percebendo a situação que ele estava, Salmo 40 nos traz uma ilustração, uma visão, uma figura desse momento. Salmo 40, verso 2 diz assim: eu estava num poço de perdição, eu estava num tremendal de lama. Vendo as imagens dessas enchentes, uma delas que você possa ter visto é aquela lama horrível que produz a enchente, e dependendo do lugar, que subiu de 1,5 metro a mais de 2 metros, aquela lama que não está endurecida, que é mole, e quando você pisa, você afunda, você anda com dificuldade. Aquela lama que cheira mal, aquela lama que te prende, que começa a te jogar, para você cair nela e se sujar mais ainda. Um tremendal de lama. Quando Davi se percebeu aí ele gritou: Senhor, me socorre. Esse tremendal de lama é o exato momento em que nós começamos a sofrer as consequências dos nossos erros. Quando começamos a sofrer as consequências dos nossos pecados. Aquilo que nós fazemos e entristece o Espírito Santo, nos afasta de Deus. Aquilo que favorece as trevas em nós ou na nossa vida, começam a trazer consequências, e aí nós nos vemos um tremendal de lama. Começam a atingir nossa vida espiritual, nossa vida material, começamos então a afundar, a naufragar, e aí sentimos muitas vezes como Davi se sente, distanciado de Deus, correndo o risco de ser lançado fora da presença de Deus. Davi sabia de uma coisa: ele precisava voltar para Deus, e é isso que ele está fazendo nesse salmo. A Bíblia diz em vários lugares: feliz a pessoa, bem-aventurada a pessoa que reconhece que está longe de Deus, ou que está se distanciando de Deus, que está se afastando de Deus, e volta para Deus. E reconhece que esse é o momento de voltar para Deus, de abraçar Deus, de se agarrar mais forte com Deus. Esse é um tempo de restauração, porque Deus pode restaurar a vida espiritual, restaurar a vida material. Para muitos que se distanciam de Deus, parece que já não dá mais para voltar. Eles estão tão longe de Deus que eles não veem como voltar. Para muitos, acham que não tem mais vida restaurada. É impossível. Mas uma coisa, o ditado popular, a sabedoria popular nos lembra: enquanto há vida, há esperança. E é o que a Bíblia diz. Deus não deixou de ser Deus em nenhum momento dos meus problemas, quando eles eram poucos ou agora que eles são enormes. Deus é Deus. E o mesmo poder que Ele tem para resolver pequenos problemas, Ele tem para resolver grandes problemas. Nas palavras do anjo Gabriel a Maria: para Deus não existe impossíveis em toda a sua palavra, em todas as suas promessas. É esse Deus que Davi conhece, esse Deus que levou Davi a transformar sua experiência de vida em um testemunho. No Salmo 51, Davi suplicou a Deus a sua restauração, e Deus ouviu. No verso 51, Deus, não me retire o teu Santo Espírito. Deus, restaura a alegria da salvação. Deus, segura a minha mão. E Deus atendeu o clamor de Davi. Davi dá o seu testemunho. E você? Conhece alguém que está precisando de restauração? Conhece alguém que precisa de salvação, porque ainda não está salvo por Deus? Conhece alguém que está precisando de perdão? Ser perdoado? Ser perdoada? Conhece alguém que precisa de um milagre de Deus? Porque tudo corrobora para o mal e ela não consegue. É só Deus colocando a mão e fazendo um milagre porque não está vendo outro jeito? Você conhece alguém que precisa de uma mão amiga? De um grupo de apoio? De uma ajuda? Conhece alguém que precisa de oração? Conhece alguém que precisa confessar os seus pecados diante de Deus?
conhece. Então, querido, querida, se você conhece, clame por essa vida, ore por essa vida, interceda por essa vida diante de Deus. Mas não somente isso. Peça a Deus que dê uma oportunidade de você, que é transformado por Deus, falar a essa pessoa para que ela seja transformada por Deus. Que você seja um instrumento usado por Deus para a transformação dessa vida. Se ela precisa ser restaurada, você que já tem experimentado a restauração de Deus, peça a Deus que te dê uma forma, um momento, para você levar a restauração para essa vida. E a restauração é Deus, naquele coração, naquela vida. Seja você um porta-voz da transformação que Deus tem operado na sua vida. Seja você um instrumento que leva a mensagem de renovação àquela vida que precisa, porque você tem experimentado renovações no Senhor. Verso 17 do Salmo 51. Um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. E é isso que aquela pessoa está precisando ouvir. O coração dela precisa se quebrantar diante de Deus, se constranger, porque Deus nunca vai rejeitá-la. Muitos, infelizmente, têm direcionado as suas vidas para o endereço errado. Eu estou com um problema, escreve na carta. Só que o endereço que ela vai enviar essa carta é colocado de maneira errada. O CEP está errado, então não vai chegar. Alguns não sabem, mas você sabe o CEP. Você sabe o endereço certinho para aquela vida, aquele coração alcançar salvação, restauração e transformação. Você sabe. Você sabe o nome completo, o endereço completo e o CEP certinho para onde a pessoa precisa enviar a sua carta, os seus pedidos. Muitos ainda estão escrevendo suas cartas para buscar uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida mais equilibrada, para buscar uma suposta salvação nos prazeres deste mundo, nos vícios, nos desejos carnais, nas mãos de deuses estranhos. O que é um Deus estranho? É aquele que não é o Senhor. Eu confio que tal pessoa, que tal ser, que não é Deus, que não é Jesus, que não é o Espírito Santo, vai me ajudar. São deuses estranhos. Mas o endereço está errado. Muitas pessoas ainda confiam em crendices. Que se fizer aquilo, usar aquilo, ou deixar de fazer aquilo, é que está a solução. Tudo espírito de engano. Tudo espírito das trevas. Tudo endereço errado. Por isso que nessa manhã existe um desafio para nós. Sermos transformados, sermos restaurados, para transformarmos e restaurarmos. Que você, que eu, que sejamos nós os intercessores dessas pessoas. Mas não somente intercessores, que sejamos agentes proclamadores. Agentes que levam, olha, o endereço é esse, o nome é esse, o CEP é esse, para quem você tem que enviar a sua carta de pedido de socorro. Porque se essas vidas se entregarem a Cristo, Cristo vai operar com poder restaurador sobre a vida delas. A vida moral, a vida familiar, a vida material, a vida espiritual. E principalmente a vida espiritual. Porque é aí que começa a renovação. É aí que começa a transformação. Porque é através da alegria da salvação que outras alegrias se completam. Meu desafio, seu desafio. Ao sairmos desse culto, se você encontrar alguém que precisa, que você seja o agente de Deus para transformar e renovar. O mesmo Deus que tem te transformado e te renovado. Que assim seja, Deus sendo glorificado em nossas vidas. E nós agradando a Deus, caminhando sempre com Ele. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar?
Em pé, fazemos a nossa última oração, entregando a Deus esse tempo que dedicamos a Ele. 1 hora de culto, onde lemos a palavra, oramos, louvamos e fomos desafiados pela vontade de Deus, através do Salmo 51. Pai Celestial, em nome de Cristo, que Teu Santo Espírito nos guie naquilo que a Tua palavra nos chama e nos desafia nesta manhã. Pessoas transformadas por Ti, obrigado, ó Deus, pelas transformações que Tu tem executado em minha vida e em nossas vidas. Pessoas restauradas numa ação de graça e misericórdia do Teu Santo Espírito operando dentro de nós, obrigado. Louvado seja o Teu santo nome, porque com misericórdia o Senhor nos alcançou em Cristo Jesus. E com graça o Senhor opera em nós, em Cristo Jesus, para nos renovar de dentro para fora. De uma vida destinada à morte eterna, para uma vida orientada e destinada agora para a vida eterna contigo. Obrigado, ó Deus. Mas, ó Senhor Deus, não é só nós, ou só em nós. Tem muitas vidas ao nosso redor, ao nosso alcance, que precisam de restauração, que precisam de transformação. E te conhecendo como nós te conhecemos, o Teu amor, o Senhor quer transformá-las, o Senhor quer renová-las. Ah, Senhor, faze-nos instrumentos da Tua graça e do Teu amor. Dá-nos oportunidades de falar, de alcançar essas vidas que já estão próximas a nós, com uma palavra, com um convite para se chegarem a Cristo e deixarem Cristo operar em suas vidas e corações e transformá-las, e renová-las, e restaurá-las, e libertá-las, e salvá-las, ó Deus. Faze-nos instrumentos, ó Deus, dessa Tua graça. Dá-nos essa honra, porque o Senhor já nos chamou para isso. Dá-nos essa alegria de cooperarmos com o Senhor em ver vidas abençoadas, renovadas. Conceda à nossa igreja, ó Deus, o glorificar ao Senhor. Conceda-nos a esta igreja o agir do Teu Santo Espírito para fazer dela também um instrumento aqui em Conceição do Rio Verde, junto com as outras igrejas. Instrumento de manifestação e proclamação da Tua salvação, do Teu poder, da Tua glória, Deus. Assim eu oro e clamo. Conceda a todos nós, nesse dia, a Tua bênção. Bênção da Tua graça revelada na pessoa de Jesus Cristo. Bênção do Teu grande amor, ó Pai, destinado a nós. Bênção do agir poderoso e consolador do Teu Santo Espírito. Sim, ó Trino Deus, abençoa-nos, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um bom domingo e até o nosso próximo encontro, assim que Deus nos der mais uma oportunidade. Amém.